deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dando continuidade à leitura da Bíblia. Estamos agora no livro de Números. É o vídeo de número 27. Eu vou ler o livro de Números, onde Deus vai enumerar algumas coisas. Deus manda Moisés numerar as tribos. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo o homem, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra. A este contarei segundo os meus exércitos. Tu e Arão estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Salumiel, filho de Zurissadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Isacar, Natanael, filho de Zuá. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiéser, filho de Amissadai. De Aser, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens que foram declarados pelos seus nomes e reuniram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim os contou no deserto de Sinai. Foram, pois, os filhos de Rubi, o primogênito de Israel, as suas gerações.
pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça. Todo o homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Ruben 46.500. Foram contados deles da tribo de Ruben 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo o homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Simeão 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Gade 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Judá 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Isacar 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Zebulon 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim e as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados dele da tribo de Efraim 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados dele da tribo de Manassés 32.200. Dos filhos de Benjamim e as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados desde da tribo de Benjamim 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, dos que podiam sair à guerra, foram contados da tribo de Dan 62.700. Dos filhos de Aser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam ir à guerra, foram contados deles da tribo de Aser 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20
ano para cima, todos que podiam ir à guerra foram contados dentro da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. De 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados eram 603.550. Agora vamos ler número 1, versículo 47. Os levitas não são contados. Os levitas não são contados. Mas os levitas, segundo a tribo dos seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: porém, não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel, mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios e sobre tudo o que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas desamarrarão, e quando o tabernáculo se houver de assentar num arraial, os levitas se armarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Então, a tribo de Levi, né, não foi separado para a guerra para tomar conta do santuário, da arca, né, da tenda da congregação, por onde eles foram. Eles iam simplesmente carregar o tabernáculo junto com eles para para todas as famílias, para todas as tribos, né? Essa única tribo foi a que foi exclusivamente só para cuidar do tabernáculo, né? Onde eles se acamparam, onde ele ia se acampar, eles tomavam conta, eles carregavam tudo, a arca, tudinho, né? O tabernáculo, a arca, tudo eles carregavam com muito cuidado para guardar, né? E Deus designou eles só para isso. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Indo para número 2, capítulo 2, versículo 1, a ordem das tribos no acampamento, né? Porque eles iam andando e iam se acampando, né? Estava vindo, ainda estava essa peleja todinha vindo lá do Egito, de onde eles foram tirados, né? Onde Deus ordenou a Moisés para que Moisés tirasse eles de lá. Então, eles ainda estão caminhando para a terra prometida. Eles não chegaram ainda, estão peregrinando, né? Então, Deus vai dar mais outra ordem, né? Às tribos. A ordem das tribos no acampamento. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo:
Os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de fronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas. Os que armarem as suas tendas do lado do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naesson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. O seu exército, os que foram contados deles, era de 64.600. Junto a ele armará as suas tendas a tribo de Isacar, e Natanael, filho de Zoar, será príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército, os que foram contados dele, era de 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elã, será príncipe de Zebulon. O seu exército, os que foram contados dele, era de 57.400. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões, marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do sul, e Elisur, filho de Sideur, será príncipe dos filhos de Ruben. Então, essa legião é uma legião muito grande, né? É uma legião muito grande. Esses exércitos de Deus aí é um exército muito grande. São milhares e milhares de pessoas, né? E o seu exército e os que foram contados dele era de 46.500. E junto a ele armará as suas tendas da tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurissadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados dele, era de 59.300. Depois, a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, os que foram contados dele, era de 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Então, partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como armaram as suas tendas, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do ocidente. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, os que foram contados dele, era de 40.500. E junto a ele estará a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. O seu exército, os que foram contados deles, era de 32.200. Depois, a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim.
E o seu exército, os que foram contados dele, era de 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões. E Aissé, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, os que foram contados dele, era de 62.700. E junto a ele armará suas tendas a tribo de Asser e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Asser. E o seu exército, os que foram contados dele, era de 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. Então, Deus, cada tribo deu uma bandeira para cada um fazer as sequências, né? Uma tribo vai primeiro, outra vai segundo, e essa é a última, a de Dan, que vai marchando por último. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, armaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Agora número 3, capítulo 3 de Números, versículo 1, que diz: os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Né? Como já lemos anteriormente, em outros vídeos, os filhos de Arão são, e os levitas são escolhidos para servir no tabernáculo. Eles é quem vai fazer julgamento, ensinar o que Deus manda, e etc. Eles vão servir como juízes desse povo, né? Que é aquele que não cumpriu o que Deus está mandando, eles vão fazer o julgamento. Como que eu já tinha lido anteriormente, né? As penas, essas coisas, as leis, tudo. E estas são a geração de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os homens dos filhos de Arão, o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar, que são os filhos de Arão, né? Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o tabernáculo, o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi e ponha diante de Arão o sacerdote para que o sirvam. E também, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham
cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo, né? Que foi tudo que Deus mandou, né? Para não... E várias aquelas leis todinha que foi dita anteriormente, que esse povo é quem vai administrar essas leis que Deus deu a eles, ao levita, esse povo que veio lá do Egito, né? Para que uns cumpram. O que falhar, eles vão ser julgados pela família de Arão e esses novos que estão sendo incluídos aí no tabernáculo para a administração do ministério, né? Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, né? Porque todo o primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo o primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão. Eu sou o Senhor. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Contarás a todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Este, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson e Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias, Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias, Arão e Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libnitas. E a família dos Semeitas. Estas são as famílias dos Gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo homem da idade de 1 mês para cima, sim, os que deles foram contados eram 7.500. E as famílias dos Gersonitas armarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Elisaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da congregação, e na tenda da congregação o tabernáculo, a tenda, a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. De Coate é a família dos Aramitas, né? E de Coate é a família dos Aramitas e a família dos Gizaritas e a família dos Hebronitas e a família dos Uzielitas. Estas são as famílias dos Coalitas. Pelo número contado de todo homem de idade de 1 mês para cima, eram 8.600 que tinha cuidado da guarda
do santuário. As famílias dos filhos de Coate armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do sul. E o príncipe da casa paterna das famílias do Coatitas será Elisafá, Elisafã, filho de Uziel, e a sua guarda será a arca e a mesa, o candelabro e os altares e os utensílios do santuário com que ministra, e o véu com todo o seu serviço. Então, esses povos dessa tribo aí, esses filhos são designados para tomar conta lá. Cada um toma conta das cortinas, outro toma conta dos candelabros, e assim eles cuidam lá do santuário de Deus, né? E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. Então, Eleazar, ele vai comandar, quem vai supervisionar esse povo que faz a limpeza, que cuida de toda coisa do santuário de Deus, né? Ele vai ser o superintendente, que é filho de Arão, né? Então, ele vai ser superintendente, ele vai ser o comandante geral dos que comandam a limpeza e a guarda do santuário, né? De Merari, a família dos Malitas e a família dos Mussalitas, estas são as famílias de Merari, os que deles foram contados pelo número de todo homem de um mês para cima, foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Armarão a sua tenda ao lado do tabernáculo, do lado do norte, e os filhos de Merari terão o seu cargo as tábuas do tabernáculo, os seus varais e as suas colunas, as suas bases e todos os seus utensílios com todo o seu serviço. Então, cada um, Deus está dando as tarefas, né, para eles fazer, né? Eles vão cuidar dessas coisas. E as colunas do pátio ao redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que armarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação para o nascente. Serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo o cuidado da guarda do santuário pela guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas que contaram Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito homem dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. É para mim, e para mim tomarás os levitas. Eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel, e todo o primogênito homens, pelo número dos nomes dos da idade de um mês para cima, segundo os que era contado dele, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Quando aos 273 que se houveram de
resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem ao número dos levitas. Tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário, e os tomarás a 20 geras o ciclo. E Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobraram entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, recebeu o dinheiro 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Número 4, versículo 4, capítulo 4 de Números, versículo 1, fala: os deveres dos levitas. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: fazei a soma dos filhos de Coate dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por-lhe-ão por cima uma coberta de pele de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as colheres e as taças e os jarros para libação. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de pele de texugo o cobrirão, e lhe colocarão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de pele de texugos, e colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a cobertura de pele de texugo o cobrirão, e lhe colocarão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, e os colocarão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugo, e os colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele colocarão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, os garfos, e as pás, e as bacias, todos os seus pertences do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de pele de texugo,
e lhe colocarão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático, e a contínua oferta dos alimentos e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus utensílios, e falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: não deixarás extirpar a tribo das famílias dos coatitas, do meio dos levitas, mas isto lhes farei para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50. Contarás a todo aquele que entrar e a se ocupar no seu serviço para executar o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das famílias do Gersonita, no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de pele de texugo que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e a cortina da porta do pátio que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério. Contudo, o que diz respeito a eles, para que sirvam. Todo o ministério dos filhos dos Gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu trabalho, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes designarei as responsabilidades do seu cargo. Este é o ministério das famílias dos filhos do Gersonita na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, os contará, da idade de 30 anos para cima até aos 50 contarás a todo aquele que entrar neste serviço para administrar o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo e os seus varais e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos e com todo o seu ministério. E contareis os objetos que ficarão a seu cargo, nome por nome. Este é o ministério da família dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério,
na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação, os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. Estes são os que foram contados das famílias dos coatitas de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou no serviço para o ministério da tenda da congregação, os que deles foram contados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados da família dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandado do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50. Todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que dele foram contados, segundo as suas famílias, eram 3.200. Estes são os contados da família dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que dele foram contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que estava a executar o ministério da administração e o ministério das cargas na tenda da congregação. Os que dele foram contados, 8.580. Conforme ao mandado do Senhor, pela mão de Moisés, foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo, assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50. Todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério das cargas na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580, conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés, foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés.